Olá para você, profissional da área da beleza, cabeleireiro, cabeleireira. Seja bem-vindo nesta live aqui no Instagram da Fascínios. Meu nome é Carla Nascimento, eu sou colorimetrista, educadora e embaixadora aqui da Fascínios. É um prazer receber você, profissional, receber você, cliente. E nessa noite nós temos muitas informações a respeito de colorimetria, exatamente essa ciência que estuda as cores, tanto do cabelo como da coloração. Então hoje é uma noite de tirar muitas dúvidas. Nós sabemos que quando falamos de cores, principalmente de cabelo, coloração, existem vários mitos, existem várias técnicas, vários tipos de colorimetria e nós vamos bater um papo hoje, nessa noite, sobre isso e também trazendo conteúdo para vocês a respeito da Colore, a nossa coloração, que ela é de fundo de pigmento violeta, mas é um fundo de pigmento violeta bem mais frio do que as outras empresas com esse mesmo fundo de pigmento. Então nós vamos ver as vantagens, as desvantagens, porque existem muitos mitos, principalmente com fundo de pigmento violeta. As pessoas pensam assim, ah não, é muito quente, não é legal de usar, ou sempre deixa um brilho avermelhado. Não, se você souber usar a colorimetria a seu favor, você não vai ter nenhum desses problemas. Mas antes de nós começarmos mesmo essa live, o que eu queria pedir para você? Que você pegasse aqui, ó, esse aviãozinho e trouxesse mais profissionais para cá. Então todo mundo que você conhece, que é cabeleireiro, que tá aí no mundo da beleza, algum colega seu, alguma colega sua, que você sabe que tem dificuldades com a colorimetria, que você trouxesse para cá também, convidasse através desse aviãozinho, para que nós pudéssemos trazer o maior número de pessoas possíveis para essa live, para nós podermos ajudar muitos profissionais, tá bom? Então eu tô aqui também com o meu celular pessoal, mandando esta live aqui, ó, para as pessoas que eu conheço, para trazer bastante pessoas para cá. E se você que já está aqui na live tem alguma dúvida, já vai colocando aqui, ó, nesse balãozinho. Esse balãozinho aqui é pra gente tirar toda a dúvida sobre colorimetria. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Estou aguardando esse convidado que já me mandou recado, que tá chegando em casa. Então daqui a pouquinho ele já vai estar chegando aqui. Enquanto isso, nós vamos chamando mais gente para cá e eu já vou dando uma introdução sobre o que nós vamos falar nessa noite. Então, para tornar essa live bem interativa, para que você possa entender, para que você possa fixar muito mais o conteúdo dentro aí da sua caixolinha, eu vou começar a fazer algumas perguntas, contando que vocês respondam aí nos comentários, tá? Mas antes disso, deixa eu ver quem já chegou aqui para mim já dar boa noite. Rodrigo, nossa, Rodrigo Menha entrou na minha live, não sei se ele tá na minha live, mas é uma honra se ele estivesse aqui, viu? Rodrigo Menha, caramba. Se ele entrou na minha live, pra mim, me sinto bem honrada. Seja bem-vindo se você estiver ainda por aí. A Fernanda lá da Fascínios, o Wesley, a Elaine, a Neilde tá aqui também, a Lúcia, amiga lá do Colorimetria, também tá aqui, do Mentoria, a Mari, a Jana, a Ju também, que é amiga. Tá sem som, gente? Vocês não estão me ouvindo? Valciane, Neia, Viviane, Magno Figueira, Célio, que é vendedor da Fascínios, Divina, Jana, Micaela, Karina também, que é lá do Colorimetria, manja muito de colorimetria também, Valdete, Malena, seja bem-vinda, Malena, Cleiton, Elaine, Benta, ó, Benta, ó, enviei vários aviãozinhos, obrigada, viu, Elisângela, Elô, Sheila, Verônica, minha amiga também, tricologista, terapeuta capilar. Se você quer conteúdo de terapia capilar, gente, tricologia, segue a Verônica que ela manda muito bem. Inclusive nós temos uma live
aqui no nosso IGTV da Fascínios com a Verônica, a primeira de muitas, tá? Que nós vamos fazer várias. Lucélia, Silvânia, o Wendel, distribuidor aqui da Baixada Santista, Vera Moreira, Silvânia. Bom, gente, boa noite a todos vocês que estão chegando, tá? E aos que vão chegar também, para todos vocês que estão vendo esse vídeo pelo IGTV. Então, nós vamos hoje falar sobre a Colore, tá? Que ela é uma empresa, ela é a coloração da Fascínios e ela é uma empresa de fundo de pigmento violeta. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer nessa live é: quem aqui não sabe que existem 3 fundos de pigmento nas colorações? Levanta a mão para que eu possa saber. Quem não sabe, eu sei que tem muita gente aqui que já sabe, mas você que não sabe que existem 3 fundos de pigmento na coloração, levanta a mão aí nos comentários para que eu possa saber a quantidade de pessoas que têm essa informação dentro do nosso ramo da beleza. Porque essa informação, até poucos anos atrás, ela era uma informação que não era muito divulgada. As pessoas não tinham muito essa informação. A gente conhecia, quem é mais antigo na profissão deve lembrar que sempre houve um comentário: dependendo da empresa, o pigmento é diferente. Você tem que testar, porque às vezes uma coloração dá uma cor, outra coloração dá outra. Mas a gente não sabia qual era, afinal de contas, essa diferença no pigmento. Que diferença era? O que se ouvia muito falar é que uns usavam, eu cheguei até a ouvir essa explicação, que alguns pigmentos nobres, outros não tão nobres, e aí os mais nobres entregavam cores mais bonitas, e os pigmentos que não eram tão nobres entregavam cores mais ou menos. E hoje nós sabemos que pigmentos nobres não tem nada a ver com fundo de pigmento da empresa, tá? Então ninguém levantou a mão até agora, então eu quero acreditar que todos aqui sabem que dentro das colorações que existem no mercado, sejam brasileiras ou importadas, existem 3 fundos de pigmento. A maioria, para não dizer 100%, talvez 99,9% das empresas brasileiras tem fundo de pigmento violeta. Então, isso é uma informação muito importante para você, porque às vezes você está sem norte, seu representante não sabe te informar. Então, a maioria das empresas brasileiras são de fundo de pigmento violeta. Existem também empresas de fundo de pigmento verde e existem empresas de fundo de pigmento azul. Carla, qual a diferença entre esses 3 fundos de pigmento? Eles influenciam no que, afinal de contas, na entrega de resultado? Influencia da seguinte maneira: quando nós falamos de uma empresa de fundo de pigmento, não é a cor, tá? Não é o 6.0, nem o 5.0, não é o ponto 1, ponto 2, o ponto 3, não são nem a base, nem a nuance. Nós estamos falando, quando nós falamos de fundo de pigmento, nós estamos falando sobre a base da massa lá da fábrica, onde os corantes oxidativos são colocados dentro dessa massa. Existem uma massa, uma base, tá? Que tem um fundo de pigmento violeta, outra base que tem um fundo de pigmento verde e outra base que tem um fundo de pigmento azul. E nesta base é colocado 6.0, 5.0 ou as nuances. E isso influencia no quê? Quando uma empresa ela é de fundo de pigmento violeta, isso quer dizer que o violeta, nós sabemos que é a mistura do vermelho com o azul. Então, o que que isso vai fazer? Fazer com que esta empresa entregue resultados mais quentes. Por que que ela vai entregar resultados mais quentes? Porque ele sempre lá no fundo, mesmo num fundo de numa nuance acinzentada, lá no fundo, por isso que se chama fundo de
pigmento, ela tem uma concentração maior de vermelho. Então, ela vai revelar sempre o resultado mais quente. Quando nós falamos de uma empresa de fundo de pigmento verde, nós falamos de uma empresa que é a mistura de azul com amarelo. O que essa empresa vai fazer? Por ela não ter o vermelho, ela entrega resultados mais mornos. Resultados ali mais nem tão quentes e nem tão frios. Só que nós temos a empresa também de fundo de pigmento azul. Essa empresa de fundo de pigmento azul, ela é muito fria. Por exemplo, você pegar uma empresa de fundo de pigmento azul, você tonalizar um cabelo com 9.1, você vai chumbar esse cabelo. Por quê? Porque o 1 dessas empresas geralmente são 100% cinzas. Se você pega um cabelo bem amarelinho, você coloca um 9.1 ou alguma concentração muito grande desse 1, que na verdade representa 100% de azul, você pode deixar o cabelo verde. Então, são empresas que são usadas muito lá fora. Empresas europeias, não são brasileiras, tá bom? Agora, Carla, então tem 3 fundos de pigmento: violeta, verde e azul. Qual o melhor? Bom, primeiro lugar, não existe o melhor. Existe como você vai trabalhar com qualquer um. Existe você entender sobre colorimetria e entendendo sobre colorimetria, você vai saber usar o fundo de pigmento de qualquer empresa ao seu favor. Quando nós falamos de fundo de pigmento violeta, ele não é de todo ruim, como algumas pessoas falam, mas entrega resultado muito quente. Não é bem assim. Se você usar toda a regra de colorimetria, você consegue, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você quer entregar um 5.0 para tua cliente. Geralmente, no 5, no 3, no 4, até no preto, os profissionais, eles reclamam muito que fica um brilho avermelhado. Aí você vai falar assim, então é porque a empresa é de fundo de pigmento violeta, porque ela tem vermelho, então ela vai dar o brilho avermelhado. Então, para sua surpresa, não. Esse brilho avermelhado ele pode aparecer também no fundo de pigmento verde e também no fundo de pigmento azul. Por quê? Porque isso depende da colorimetria, de toda a questão de junção das 3 cores primárias que tem no cabelo. Inclusive, quem quiser entender um pouquinho mais, eu tenho um conteúdo no IGTV que eu postei, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, que eu expliquei que o cabelo ele tem as 3 cores primárias, que é o vermelho, o azul e o amarelo, só que a concentração maior do cabelo, do próprio cabelo, é de vermelho. Então, quando você não leva em conta o fundo de clareamento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, eu tô dando só uma introdução, tá, gente? Quando você não leva em conta o que tem no fundo de clareamento e o que tem na tua cumbuca que vão se juntar, aí é onde acontece o brilho avermelhado. Aí é onde acontece todas as questões das cores ficarem muito quentes. Mas eu tenho vídeos onde eu mostro que fiz escurecimento de cabelos que tinham brancos, inclusive, sem transparência, usando regras de colorimetria, aplicando 5 e ficou uma cor perfeita. Procurem esse vídeo lá no meu Instagram. Eu mostro antes da cliente o 5.0, como não tem degrau nenhum, fica perfeitamente, parece que é a cor da cliente, você só vê a diferença por causa da quantidade de brancos. E ali eu faço a cobertura de brancos e fica sem transparência e fica exatamente a mesma cor do cabelo que a cliente tinha, que é o 5 natural, né? Que 5.0 é essa quando é coloração. Então, e sem brilho avermelhado. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. O meu convidado, que é um dos meus mentores e professores de colorimetria, essa colorimetria que eu uso hoje, esse método que eu uso hoje, ele praticamente aperfeiçoou o método através de uma matemática
que a gente chama até matemática da colorimetria. E essa matemática, ela nos mostra como colorimetria, ela é uma ciência exata. Então, se você usar principalmente as proporções corretas, vou abrir um parêntese aqui, enquanto meu convidado não chega. E quem tá entendendo já a live, levanta a mão aí nos comentários, que eu quero saber se ela tá sendo relevante para vocês, tá bom? Nossa, perdi o fio da meada. Abrindo parênteses aqui. Quando uma coloração ela é produzida na fábrica, ela é testada e aprovada numa balança de precisão. Então, sabe essas balanças grandes que são usadas em cozinha, essas branquinhas principalmente, que a maioria dos cabeleireiros usam? Não é recomendado para o uso de coloração. Vou explicar por que para vocês. A colorimetria, ela é uma ciência muito exata. Existem misturas onde nós usamos meio centímetro. E muitas pessoas não conseguem medir meio centímetro de um corretor. Porque a maioria dos profissionais não usam corretor, não sabem usar o corretor corretamente e acabam perdendo a oportunidade de entregar um resultado melhor. E é sobre isso que nós estamos para falar aqui nessa noite. Então, uma ferramenta essencial para que você possa entregar o resultado desejado da cor da sua cliente é a balança de precisão. De preferência, aqui tem 0,00, porque existem umas balanças de precisão que tem o 0,0. Só que, quando nós falamos de meio centímetro, nós estamos falando de 0,25 gramas. Então, se você tiver a balança 0,0, você já não consegue fazer essa pesagem. Já não vai dar certo. E a colorimetria, mais uma vez, vocês vão ouvir isso 1 milhão de vezes até isso entrar na mente de vocês. É uma ciência exata. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui tem dificuldade em entregar um branco papel? Sabe aquele branco legítimo, aquele branco fiel? Quem tem dificuldade de entregar esse branco fiel, levanta a mão para que eu possa saber aqui. E eu vou contar um segredo para vocês, que se vocês comprarem a balança de precisão, eu vou dar esse resultado para vocês. Porque quem me segue já viu nos meus stories cabelo branco, 100% branco, fiel, e eu entrego com a Colore, fundo de pigmento violeta. Porque existe uma novidade para vocês, eu não sei se vocês sabem. O jeito mais certo, o fundo de pigmento mais correto, mais certeiro para entregar um branco é um fundo de pigmento violeta. Se você usar um fundo de pigmento verde, vai ficar um branco meio prateado. Se você usar um fundo de pigmento azul, vai ficar cinza. Agora, com fundo de pigmento violeta, você entrega um branco folha de sulfite. Ó, tô vendo várias pessoas aqui não sabem como entregar um branco. Então, eu vou dar receita. Caneta e papel na mão. Então, eu vou dar um tempinho para quem tá sem caneta e papel na mão. E para que eu possa dar essa regrinha para vocês. Só que eu vou dar um detalhe para vocês. Gente, sem balança de precisão, você não vai conseguir entregar essa mistura. Agora, com a balança de precisão 0,00, você vai entregar sem força, sabe assim, com o olho fechado, com a mão nas costas? É assim que você vai entregar. Então, vamos lá. Para quem tá com caneta e papel na mão, a mistura é a seguinte. Você vai aplicar 30 gramas
de 9,1. 30 gramas de 9,1. E meio centímetro, se você conseguir medir, ou 0,25 gramas de 3 corretores: o azul, verde e violeta. Repetindo, meio centímetro ou 0,25 gramas de corretor azul, verde e violeta. E você vai usar OX de 10 volumes ou menor, na proporção de 1/2, vai colocar nesse cabelo, você vai deixar ali o tempo de pausa de 25 minutos e quando você terminar, você entrega um branco papel, fundo de pigmento violeta. Então tá todo mundo aí preocupado nessa onda de platinado, de nevô, E olha que coisa simples, já vou chamar meu convidado que acabou de chegar, hein, gente? 9,1, Malena, de fundo de pigmento violeta. Se você usar o verde ou o azul, você não entrega o branco, você entrega prateado ou cinza, tá bom? E com essa mistura, a durabilidade do branco é maior. Talvez você possa estar aí falando assim, mas eu já vi a live de fulano, já vi a live de Beltrano, já vi a live de Ciclano, e eles ensinaram a entregar um branco e não era essa mistura. Só que todos nós sabemos que tanto tons acinzentados como branco, como pérola bem frio, saem muito rápido do cabelo. Quem concorda comigo? Que a cliente reclama que o cinza sai logo do cabelo, que o branco sai logo do cabelo, levanta a mão. Com essa mistura e você tratando o cabelo, esse cabelo não estando poroso, você consegue um maior tempo de cor com resultado com maior durabilidade. Tá bom, gente? Ó, minha amiga Lúcia, ó, eu vou até tentar fixar o comentário dela aqui, ó, que ela fez o favor de deixar aqui a receitinha para vocês, tá? Ó, lembrando que é meio centímetro de cada corretor, tá bom? De cada. Tenta reformular aí a resposta, tá bom, Lúcia? Senão a pessoa pode entender que é meio centímetro dos 3 juntos, e não é, é de cada corretor. Bom, sem mais delongas, já que o meu convidado já chegou, vou trazê-lo para cá e vou pedir para que ele possa... Cadê? Cadê o Oswaldo? Aqui. Oswaldo, trazer meu convidado para cá, que é um colorimetrista, educador. Cadê você? Tá brincando de fantasminha, Oswaldo? Meio centímetro. Olha aí, gente, ó. Meio centímetro, ó. Essa é a medidinha para entregar o branco, ó. Meio centímetro. Se você conseguir fazer Aqui essa nós medida... temos. pode falar, Oswaldo. Aqui tem 1 centímetro no meu dedo, tá vendo? E É, aqui, ó, meio centímetro. É isso aqui, ó. é isso aí. Se você conseguir fazer essa medida, já que você não tem a balança de precisão, ótimo. Mas mesmo assim, corremos o risco, sem balança de precisão, das 30 gramas não ser 30 gramas, né, Oswaldo? Isso! Já cheguei aqui, ó, esbaforido, correndo, tudo derrubando tudo. Mas quando eu vi o assunto de meio centímetro, você falou, se conseguir medir, né, meio centímetro, aqui eu já falei, já vou entrar lá com meio centímetro, então para saber como é que faz. Olá, cabeleireira! Olá, cabeleireiro! Boa noite, Carla, boa noite, Fascínios, boa noite a todos aqui presentes. Já compartilhei essa live e se você ainda não compartilhou, é porque você tem problema nos dedos, hein? Vamos gastar esse dedinho aí, ó. Clica nesse aviãozinho aí, vamos compartilhar, gente. É isso aí. Estou aqui à sua disposição. Eu e a minha assistente aqui, a auxiliadora,
já está aqui comigo também. Bom, Oswaldo, dá uma breve apresentação sua, da sua história. Afinal, né, eu já falei que você é educador, que você é colorimetrista, mas nada como você mesmo, né, falar aí um pouco da sua história, do seu trabalho de mentoria, de consultoria, de colorimetria. Manda ver aí. Fala do seu Vamos lá, curso, então. fala do seu curso, Mão na Massa. Sim, pode deixar. Vamos estar aqui. É muita coisa, então eu vou tentar ser o mais breve para não deixar aqui muito tempo falando, porque a gente tem que entregar conteúdo aqui. Vamos É lá. isso aí. Eu sou, eu sou Oswaldo Morrone, sou cabeleireiro há 38 anos. Nos últimos 6 anos e meio, quase 7 anos, eu mudei, dei uma guinada na minha vida. Eu acreditava que sabia em tudo de colorimetria, sabia tudo de salão. E aí eu tomei um baque, tomei um escorregão. Falei, opa, eu não sabia nada. Aí com 30 anos de profissão, 50 anos de idade, eu conheci a colorimetria a fundo e busquei o conhecimento nessa orientação. E hoje estou como educador, dando aula para vários cabeleireiros no Brasil e no mundo. Faço palestras presenciais, viajo o Brasil entregando workshop de colorimetria. Que saudades, né? Foram 2 anos e meio aí que a gente acabou não tendo essa condição, mas agora estamos voltando, então já voltamos com tudo. Dia 25, dia 26 de abril em São Paulo, eu e João Paulo vamos estar entregando um curso de mão na massa de mechas. Você vai pôr a mão na massa, você vai pôr a mão no cabelo. Não é aqueles cursos que você vai ficar lá assistindo e o cabeleireiro lá fazendo. Vai ser você que vai fazer e nós vamos orientar. E esse curso já está aí, chegando o dia, estamos ansiosos, preparando surpresas, preparando momentos interessantes para quem vai estar com a gente em São Paulo, lá na Vida Paulista, dia 25 e 26 de abril, uma segunda e uma terça-feira. Depois, quem quiser saber mais detalhes, me chama no direct que eu conto tudo para você que você quiser saber, tá bom? E o que mais que eu faço, né? Além de tudo isso. Eu tenho um podcast, meu podcast está dando um tempinho, já fizemos 2 temporadas de sucesso, cada temporada com 24, 25 episódios. Se você ainda não ouviu um podcast, podcast é a onda do momento. E o cabeleireiro também tem condições de ouvir podcast. Na hora que está passeando, caminhando, fazendo alguma coisa que você de repente possa estar no fone de ouvido e estar aprendendo através dos meus podcasts, que é gratuito. Está disponível em várias plataformas na internet. Então, para quem quer saber também, me segue aqui, vai aí em cima do lado do Fascínios, aí tem uma setinha, clica na setinha ali do lado do Fascínios, do lado da Carla lá, e você vai ver meu nome, me segue lá, e você vai ter todas as orientações do meu podcast também, que você pode ouvir. E logo, logo, a 3ª temporada, e olha quem vai ser uma das minhas entrevistadas aí logo, logo, tá? Então, é o podcast. E agora também com uma consultoria particular. Hoje eu dou aula também particular, cabeleireiros, né, colorimetristas, pessoas que se formaram no curso e acabaram tendo uma dificuldade de entendimento. Então a gente faz eu faço uma aula de reforço no horário que a pessoa escolhe, o horário que ela quer, e é aula particular. Eu fico eu e o aluno sozinho por 2, 3 horas semanalmente e eu entrego para ela ou para ele a informação que ele precisa. O cabelo que ele vai fazer naquele dia, naquela semana, e ele não sabe como resolver aquele cabelo. Então ele me chama, me contrata, e eu fico com ele ali 2, 3 horas explicando como é que vai ser feito aquele cabelo, ou então outras dúvidas mais. Carla, você sabia que eu tive uma pessoa comigo, ultimamente, como aluna? Ela é uma pessoa muito forte no Paraná, e ela é uma técnica, é uma embaixadora de uma marca lá, e ela me procurou para aprender comigo como dar aula para os alunos, e eu fiquei muito feliz de ter sido procurado por ela, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito potente lá no Paraná, e eu fico feliz de saber. Ela sabe quem eu estou falando, se ela estiver me vendo aqui, me ouvindo, um grande abraço, um grande beijo para você, e estarei sempre à disposição quando você precisar. É isso. Rapidamente contei um pouco de tudo que eu faço aqui. Espera um pouquinho, Opa, gente, eu acho que você está ouvindo o som dos anjos, né? Eu não Eu tô sei. ouvindo. Já sei o que é, gente. Peraí. Hum. Os filhos vão e deixam os pedaços. Meu filho deixou o celular dele aqui e tá tocando. Só um minuto, peraí.
Ah, sim, vai lá. Então eu vou dominar essa live, já que a Carla foi embora. Então, nesse momento, eu estou com você aqui, cabeleireira, cabeleireiro. Que prazer estar com você. E olha, eu estou vendo que você não compartilhou essa live. Se você não compartilhou ainda, é a hora de você compartilhar, porque a gente vai entregar conhecimento aqui, vai entregar muita informação. Tá certo? Então, Isso aí. bora lá. Bom, Oswaldo, eu dei uma pequena introdução falando sobre fundos de pigmento, né? E a nossa intenção aqui, como a Colore, ela é uma empresa de fundo de pigmento violeta, e a maioria das pessoas que trabalham com empresa de fundo de pigmento violeta, elas têm uma dificuldade porque entregam resultados muito quentes, principalmente nas bases escuras, tem dificuldade nas tonalizações, tem dificuldade em tudo isso. E existe até um certo preconceito, né? Que nós, como educadores, nós ouvimos muito. Ah, mas qual a melhor empresa para trabalhar? Violeta, verde ou azul? Então, o que eu estava falando aqui, acredito que você concorda comigo. Não existe a melhor empresa para trabalhar. Existe o colorimetrista que sabe entregar o resultado desejado. Você concorda com isso? Sim, concordo. Porque a empresa, a coloração, quando ela te entrega que você vai aplicar, no que Opa, deu você uma travadinha aqui, gente. Fala de novo, Oswaldo, que deu foi. uma travada. Voltou. Ah, tá. Também deu uma travadinha para mim também quando você estava explicando essa questão, mas pelo que eu entendi, o que você quis dizer, a questão do preconceito com relação às marcas, às colorações. Ah, é de empresa violeta, é nacional, é nessa coisa toda, e não é assim que funciona. Ah, antes de falar sobre isso, Carla, eu queria deixar bem claro uma coisa que às vezes aparece, muitas pessoas falam que a gente é doido, né? Falam que nós que falamos de pigmento somos loucos, né? Mas quem já fez teste, já experimentou, sabe que a gente não é louco, que a gente mostra e acontece, tá? Então, quando nós falamos de fundo de pigmento, nós não estamos falando mal de empresa nenhuma. Não. Nenhuma empresa está sendo aqui falando, ah, mas essa empresa é violeta, porque essa empresa é azul, porque essa empresa é verde. Não, não. É a empresa azul, é a empresa verde, é a empresa violeta. Só que essas empresas, elas criaram uma identidade própria. Então, cada empresa, ela tem ali a cor dela, ela tem a cartela dela, e ela vai entregar todas as cores que ela promete naquela cartela. Só que naquela cartela, em relação à cartela de uma outra empresa, de outro fundo de pigmento, que são as mesmas cores, você vai perceber diferenças em temperatura. A cor mais quente, a cor mais natural ou a cor mais fria. Então, nesse caso, são os fundos de pigmentos que existem, e existem essas pequenas diferenças notáveis, e não hoje mais ao cabeleireiro. A própria cliente percebe a diferença da cor quando ela fala, ah, mas na outra vez você usou uma cor que estava diferente. Meu cabelo estava com outra cor. Você usou a mesma cor? Sim, usei. Ah, mas está diferente. Mas você usou a mesma cor, só que de outra marca. E aí dá o problema. Então isso, gente, é normal acontecer. E quando, voltando ao assunto da Carla, o preconceito, tá, com relação ao fundo de pigmento, não existe. O que existe é você saber trabalhar com todos os fundos de pigmento. A empresa que está na sua mão naquele momento é a empresa que você tem e você precisa saber o que ela é. Se ela é azul, se ela é verde, se ela é violeta. E sabendo isso, você pode prometer para a sua cliente uma entrega e realmente entregar aquilo a partir do momento que você sabe o que você está fazendo. Então, não é bem a coloração que resolve, é o cabeleireiro, né? Exatamente. Então, é isso que... uma das primeiras questões que eu queria abordar nessa live realmente é essa. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, não, mas tal empresa é melhor, tal empresa é melhor. Não. Melhor é o cabeleireiro que sabe usar qualquer uma. É isso aí. Em primeiro lugar, o colorimetrista mesmo, colorimetrista, porque colorimetria é uma coisa que você tem que estudar, você tem que se aprofundar. Quando você sai de uma escola, você tem um conteúdo muito básico que não é suficiente para entrega. Como nós costumamos dizer, né, Oswaldo? Cor desejada não é cor não aplicada. Não é a cor aplicada. Então não adianta Essa é uma você olhar máxima na verdadeira. cartela, né, o marrom. Ah, eu quero marrom. Aí você pega e você aplica um 6.7. Não vai revelar um 6.7.
Por isso que você precisa entender o fundo de clareamento, entender o fundo de pigmento, entender a colorimetria, para que você possa, através disso, com a empresa que você tem, você fazer o que você quiser. Então, o colorimetrista, em primeiro lugar, ele é responsável por isso. Então, a Colore, ela tem uma particularidade, Oswaldo, que isso eu falo para qualquer pessoa, quem você sabe que faço muito testes, né? Nós somos muito de fazer testes, nós fazemos muito nossos laboratórios, e isso eu falo com a maior convicção. A Colore, ela é uma empresa de fundo de pigmento violeta um pouco mais fria do que as demais. Não é o que ela entrega um resultado como uma empresa de fundo de pigmento verde. Não é isso. Porém, ela entrega um resultado um pouco mais frio do que as outras empresas violetas. Por quê? Dentro da base, tá? Não base 5.0, 6.0, me corrija se eu estiver errado, tá, Oswaldo? 5.0 não é essa base. Eu estou falando a base da massa, onde são colocados os corantes oxidativos, os acopladores e os percussores. Nessa massa. Ela tem mais azul do que vermelho. Então, ela se torna um pouco mais fria. E isso ajuda um pouco a entregar resultados não tão quentes, tá? Porém, eu estava dando um exemplo, Oswaldo, de um cabelo que eu tenho até um vídeo no meu IGTV, onde eu mostro o cabelo, a cor natural é 5, ou seja, um castanho claro. Aí dá para ver só a diferença porque tem branco, porque está exatamente a cor da cliente, natural, sem degrau nenhum, aquela coisa perfeita, aquela cobertura perfeita de cor que você só vê por causa do branquinho que tá aparecendo. E eu fiz com empresa de fundo de pigmento violeta, sem fundo avermelhado, um mês depois, sem fundo avermelhado, sem brilho vermelho. Eu mostro isso no vídeo. Usando o quê? As regras de colorimetria. Porque nós entendemos, né? Daqui um resumão e eu vou passar para você, que eu quero que você fale da matemática da colorimetria. Nós sabemos que lá na tabela, né, de Oswald, que uns dizem que é de Oswald, outros dizem que não, isso não interessa, o que interessa é que a tabela existe. E a gente, é a estrela das cores, né? Isso. A estrela das cores. A estrela das cores, que assim fica mais fácil. Nós sabemos que o que vai neutralizar o vermelho é o verde. Ok? Nós sabemos que o fundo de clareamento do 5 do castanho claro é vermelho. Então, o que eu preciso aplicar para ter uma cobertura de brancos sem brilho avermelhado? Eu vou aplicar o 5.0, porque a base é para a cobertura de brancos. E aí eu vou aplicar também o 5 verde. Aí você fala assim, você que é cliente da Facinus, mas não tem o 5 verde da empresa da Colore. A Colore não tem 5 verde. Só que a Colore, você pode produzir um corretor verde e você pode produzir um 5 verde com a Colore, se você souber as regras da colorimetria. E aí é onde você entra. Porque no começo da live, você não estava aqui ainda, eu estava falando, Oswaldo, que a colorimetria é uma ciência exata. Correto? E aí me corrija se eu estiver errado. Tô dando uma travada. Não, A colorimetria... Você está travando para mim aqui, não sei se está para todo mundo. Vou falar de novo. É uma ciência exata. E aí eu vou passar a bola para você contar um pouco da sua experiência, porque quem aprimorou toda essa questão de matemática da colorimetria foi você, não foi? Travou. Foi ou não? Foi. Então, gente, se vocês querem saber o cara da matemática, o cara da ciência da colorimetria, é esse cara que tá aqui, ó. Então, nada melhor do que ele para explicar para você como que funciona essa questão da ciência da colorimetria, da matemática da colorimetria. E aí, Oswaldo, eu vou te deixar à vontade
para se você quiser dar uma explanação de cores primárias, de como isso funciona, tá? Eu entrego, passo a bola para você, porque eu já falei demais. A live é sua. A gente nunca faz um sanduíche se não abrir o pão e colocar o recheio, porque o recheio ele tem que ir dentro, né? Então a gente não coloca o recheio por cima do pão. Então a gente precisa ter um passo para poder preencher todas as lacunas. E para falar Exatamente. de matemática, a gente tem que primeiro falar de cor na Isso. colorimetria, tá? A matemática, aquela que a gente aprendeu na escola, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, não difere muito da matemática da colorimetria. O que difere na matemática da colorimetria é só o que você vai usar. Porque na matemática que a gente aprende na escola são os números. E na colorimetria são as cores. Então, quando você precisa entender que quando você soma uma cor com outra, você vai ter uma outra cor. Que nós chamamos de cores primárias, né, que são cores que não são criadas, elas já existem. Essas cores já estão na natureza, elas vieram com a gente, elas estão aí. Que é o azul, o amarelo e o vermelho. Essas cores, eu não sei criar o azul, não tem como criar o azul. Eu não sei criar o amarelo, não tem como criar o amarelo. Mas o vermelho, não tem como criar vermelho. Vermelho também são cores primárias. Quando o cabeleireiro começa a entender isso, que eu não entendia, a famosa estrela das cores, né, que hoje a gente não usa mais o nome que ela tinha, porque dizem que nem é essa estrela, né? Então é a estrela das cores, que é o que a gente pode denominar. Quando a gente olhava para aquela estrela, eu falava assim, eu não entendo nada, eu achava que entendia, eu ia nos cursos, eu via a pessoa explicar e eu falava, não estou entendendo isso. Quando eu comecei a perceber que você tem a cor primária, que é 1, 2, 3, a cor primária, né? Lá, são as 3 cores. E aí, quando eu somava 2 cores daquela, eu tinha uma cor secundária, que aí seria 1 mais 1 é igual a 2. Azul mais amarelo é igual a verde. Vermelho mais amarelo é igual a laranja. E amarelo mais... Faltou alguma? Azul mais amarelo é verde. Amarelo com vermelho é laranja. E tá faltando uma, peraí. Olha agora, Azul, vermelho violeta. com azul, violeta. E aí nós temos as cores secundárias, tá? Que são provenientes de mistura de 2 cores primárias. Então a matemática da colorimetria básica é isso, você entender que somando as cores você tem outra cor. Aí vem a questão da cor terciária, que hoje não é mais esse nome, hoje é cor complementar. As cores complementares, elas são as somas de uma cor primária com uma cor secundária. E aí você tem ali um amarelo esverdeado, um azul violeta, um vermelho alaranjado, e assim vai. Então são cores que você está juntando uma cor primária com uma cor secundária e você tem uma cor complementar. E aí eu falo sobre a empresa Violeta, que é onde eu queria chegar. Para que vocês entendam, quando a Carla falou que a empresa Violeta, no caso a Colori da Fascínios, ela tem um pigmento violeta mais frio do que as outras empresas, porque na mistura dela, do violeta, ela tem mais azul, que chega a ser uma cor complementar, que é o azul mais violeta. Então é um azul violeta. Isso. Então isso é que traz o fundo de pigmento da coloração que a Carla está falando aqui da Colori da Fascínios. Então quando a gente entende isso, começa a ficar mais fácil. Porque aí você fala assim, então aquela empresa ela tem mais azul do que vermelho, né? Porque o violeta é azul e vermelho. Então você imagina que eu tenho um azul aqui e tenho um vermelho aqui. E eu junto os dois, eu tenho um violeta. Só que se eu coloco 2 partes de azul com um vermelho, eu vou ter um azul violeta. Isso mesmo. Então eu tenho mais azul. E por ser mais azul, a cor ela se torna um pouco mais fria. Exatamente. Mas, Oswaldo, aí eu pergunto, não sei se alguém está perguntando aqui, mas eu estou de olho aqui no computador. O Wendel está por aqui, grande abraço, Wendel. Então, um abraço também para o Wesley, não sei se ele está por aqui também, mas um abraço para o Wesley também. Está ouvindo de fundo, está ouvindo de fundo. Está ouvindo de fundo, grande abraço, meu amigo. Então vamos lá.
E o que acontece? Ó, até eu não queria perder o raciocínio aqui para a gente poder continuar, porque a matemática ela é assim, tá? E a colorimetria é assim. Então vamos lá. Quando você tem uma empresa que ela tem mais azul do que violeta, ela é uma cor mais fria do que uma cor quente. Até agora ninguém perguntou, é isso que eu ia falar. Eu não vi ninguém perguntar aqui, se viu aí, Carla, me fala. Alguém já perguntou? Mas vem cá, Oswaldo, você não acabou de falar que violeta é uma cor fria? Eu falei alguma coisa nesse sentido, Carla? Não, Não falei. não. Mas quando a gente fala de cores frias, quais são as cores frias? O azul, o verde. Mais o azul do que o verde, né? Porque o azul é frio. É que o verde, ele acaba tendo o azul, mas tem o amarelo que é quente. Só não é tão quente Uhum. quanto o vermelho. Então, fria, fria, Sim. fria, fria, só o azul. Não, não. O que eu quis dizer assim, quais são as cores frias Como assim, na cores frias? colorimetria? Quais são as 3 cores frias? Ô, Oswaldo, tu me pegou. Tu me Peguei, tá pegou. vendo? É o do Agora eu apagar o quero fogo? pegar. Tu vai falar do apagar o fogo? Que não dá pra apagar o fogo? Não, vou chegar lá, mas ó, eu vou chegar lá. Mas a Lúcia Ramos, ela já É, eu ia respondeu. falar isso, azul, verde e violeta, porque eu lembrei da ilustração que você deu do apagar o fogo, É, que não tem como o fogo. Vai, vamos lá. o que acontece? Eu não estou fazendo pegadinha, estou querendo só te deixar para vocês Não, entenderem o sim, sim, raciocínio das sim. coisas. Aí você pega e fala assim, ah, mas a empresa de fundo de pigmento violeta, ela entrega uma cor quente. Como assim? Né? Aí acontece, eu já vi isso acontecer. Mas Oswaldo, você não falou que o violeta é cor fria? Por que usam o violeta de fundo de pigmento e as colorações de fundo de pigmento violeta entregam uma cor quente? Simplesmente pelo fato que a única cor fria das 3, na mistura tem vermelho. E pelo fato dessa cor na mistura ter vermelho, ela se torna, na visualização da cor, uma cor quente. Porque quando você tem uma empresa de fundo de pigmento violeta, que eu já vou chegar lá no que eu quero chegar, tá? Quando você tem uma empresa de fundo de pigmento violeta, ao aplicar cores que você teria como resultado um 8.3, você vai ter um 8.33, um 834, né? Então são cores que vão ficar quentes por causa do fundo de pigmento violeta. Mas o violeta é frio, Oswaldo. Mas ele tem vermelho. Isso E por mesmo. ele ter vermelho, ele entrega as cores mais quentes. Aí a empresa ela vem porque ela tem essa identidade, a empresa ela tem essa condição de fazer uma variação e aí dá o estalo. Eu posso deixar meu violeta mais frio? Pode. Poderia deixar o verde mais frio? Pode. Poderia deixar o azul mais frio? Não. Não. Né? Mas o verde poderia deixar mais frio? Poderia, colocar mais azul no amarelo ali, fica um azul amarelo, então vai ficar um azul esverdeado, né? Mas e no violeta? Poderia colocar mais azul, que nem aconteceu com a empresa que você trabalha, a Facínios, e ela ficou mais fria. Dessas 3 cores dos fundos de pigmento, dessas 3 que eu acabei de falar, o azul não adianta colocar mais nada porque ele já é azul, tá? Então não tem como esfriar mais. Mas se concentrar agora na empresa verde e empresa violeta, se eu coloco mais azul na verde e coloco mais azul na violeta, qual desses 2 fundos de pigmento, Carla, vai me entregar um resultado mais agradável? Sinceramente, para mim a violeta. Sinceramente. Para mim a violeta. É o que eu quero. É por isso que eu estou chegando nesse ponto. Por quê? Porque tudo que tem vibração, tudo que tem Exatamente. que tem um aquecimento, que tem algo que você revela como iluminação, Exatamente. a cor quente ela tem mais resultado. Só que quando você faz somente com fundo de pigmento violeta, essa iluminação muito quente, ela se torna quente demais. E o Exatamente. fato de colocar um pouco mais de azul, a cor não fica tão quente, mas fica bonita. Mas se você fizer isso na empresa verde, você deixa a cor apagada, desbotada. A cor, né, o azul ali vai acabar esfriando demais a cor.
E aquele amarelinho do verde que está ali não tem tanta força, não vai acabar fazendo nada. Mas o vermelho, gente. Olha, na minha imagem vocês estão vendo só o cabelo da minha boneca aqui atrás, que ele é meio avermelhado. Mas olha para a imagem da Carla, tem ali a tela, escrito o botão ao vivo, tem ali um produto lá atrás com a tampinha vermelha, tem um com a tampinha laranja e tem uma tampinha verde. Qual é que você bate o olho agora na tela da Carla e chama mais atenção? Hein? Deixa eu ver se o pessoal aqui me responde. Responde aí, gente. Vamos fazer interativo, hein, essa live. Qual que chama mais atenção? Ó, aqui ou claro aqui, que depois da Carla, tá, gente? A Carla tá chamando atenção, mas o que chama atenção ali depois aqui, da Carla? O vermelho, né, Lúcia? Olha lá. O vermelho, a Sueli Melato, a Estela. Então, obrigado, gente. O vermelho, nessa hora, ele se torna... Olha o verdinho lá, como ele tá lá, mas tá... Ele tá até misturado com o fundo verde, mas ele tá ali quietinho, aparecendo. Mas o vermelho, o laranja, eles realçam. Gente, eu sou fã de cabelo quente, tá? Eu sou fã de tons quentes, adoro quente. Mas, então, o que eu quero dizer para vocês que quando você tem uma empresa que revela tons quentes e que você pode brincar com aquela cor, quanto mais... tá muito quente, eu vou esfriar um pouco. Exatamente. A grande sacada foi essa, da empresa. E eu acho muito legal, interessantíssimo isso. Exatamente. Assim, eu particularmente, como eu domino, porque além de eu já, antes de ser embaixadora, eu já usava Colore, e muito mais agora que eu tenho acesso a testes, então eu testo isso, testo aquilo, testo e vou fazendo meus testes. Então, eu percebo que tem uma vantagem muito grande. E eu falo isso com muita, assim, mas com muita certeza, eu já falei isso para o Wesley. Quando a Fascínios lançar os tonalizantes, vai dominar o mercado de tonalizantes no Brasil. Eu tenho certeza disso, porque às vezes eu não tenho o tonalizante aqui, eu uso a coloração. Faço meus testes com a coloração da Fascínios por causa das tonalidades. E eu sei, principalmente na tonalização de loiros, a entrega. Bom, basta dizer que muito dos meus resultados no meu feed, eu não vou mentir para vocês. Às vezes é a Colore que eu uso, porque eu não tenho tonalizante aqui e tá a coloração. E nós sabemos, né, Oswaldo? Nós que somos educadores, nós temos o compromisso de sempre educar vocês profissionais. Então, o tonalizante, a coloração, ela não substitui o tonalizante. Né? A coloração ela tem uma função, o tonalizante ele tem outra. Mas como nós, né, tanto eu quanto o Oswaldo, nós lidamos com alunos do Brasil inteiro. E existem alunos nossos que têm uma dificuldade até do produto chegar na sua casa através do correio. Então, não são todas as pessoas que têm acesso ao tonalizante tão fácil como nós que estamos em Santos, como talvez você que esteja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Existem lugares que existe uma dificuldade muito grande. E as pessoas acabam usando o quê? A coloração, porque é o que tem, né? É o que tem. É o que tem. Então, a gente sabe que existe essa possibilidade. Não é o ideal? Não é o ideal, mas existe essa possibilidade. E nós sabemos que não é ideal por causa da concentração de amônio, que é muito grande, pode interferir na porosidade do fio, uma série de fatores. E é pensando nisso que a Colore vai trazer os seus tonalizantes também, para resolver esse problema. Mas eu tô ansiosa, mas eu tô muito, mas muito ansiosa, porque eu, principalmente na entrega dos loiros, os loiros que a Fascínios vai entregar são loiros muito assim, frios, comparados à empresa de fundo de pigmento violetas que temos no mercado, frios, porém, Oswaldo, exatamente com essa luminosidade, porque o Oswaldo colocou isso muito bem. Existem pessoas que querem bem frio, mas essa onda do cinza, eu não sei se vocês cabeleireiros perceberam. E quem percebeu, eu queria que levantasse a mão na live, que as pessoas não estão mais em busca de um cinza, de um branco, elas estão em busca de um pérola.
e de um pérola, às vezes, não tão frio, um pérola, assim, mais luminoso, de um dourado, não aquele dourado muito quente, mas um dourado sim. Hoje tem muita gente optando por moreno iluminado no tom de mel, que é um dourado, e fica lindo, e fica maravilhoso. Como o Oswaldo diz, eu concordo, gênero, número e grau com o Oswaldo. Você quer ver uma coisa linda, uma cor linda, maravilhosa? Chega no fundo de clareamento 9 e aplica o 931 de empresa de fundo de pigmento violeta. Você vai ver que dourado, mas não É lindo. existe dourado mais lindo, não É existe. Na lindo. altura de 9, não Eu é sou verdade, suspeito. Oswaldo? Eu sou suspeito porque eu gosto do cabelo quando ele não fica nem cinza e nem dourado. Ele gosta daquela mistura Os que dois. lembra um bege, né? Que aí dá um efeito muito bonito. É uma cor que dificilmente ela vai desbotar por um amarelo, vai desbotar por um cinza. É uma cor que quando Exatamente. desbota, ela fica mais bonita. Então não há necessidade, às vezes, de trabalhar com cores tão frias. É claro que é por região, né, Carla? Existem Sim. pessoas que, no caso, a gente tem as pessoas no sul, que gostam muito de cabelo frio. Eles adoram os frios, aqueles platinados, né? Cabelos bem frios, cabelos brancos. Então lá o clima ajuda bastante. O Sim. nosso clima aqui na nossa cidade, se nós temos uma Sim. cliente que faz um platinado hoje, uma semana a gente está lá, encontra com ela na rua, ele está amarelo. Por causa da Exatamente. piscina, por causa do nosso cloro, do nosso calor. Então não tem como a gente manter uma cor dessa. Por mais que a pessoa trate o cabelo, é difícil manter. Então, já que nós temos regiões em que gostam de um tom ou de outro, né, é importante que se na região que vai ser trabalhado com uma empresa de fundo de pigmento violeta e você consegue direcionar a tua cliente para uma cor bonita, que ela, quando ela olha, ela não consegue imaginar, e quando ela se vê, ela fala: nossa, não imaginava que ia ficar desse jeito, olha, ficou lindo. Pode ter certeza que essa cor que ela está vendo no espelho, ela está num tom de bege, Com num tom certeza. dourado, suave, porque ela não imaginava. Porque eles não querem ver, elas não querem ver laranja e elas não querem ver amarelo. Mas quando você não tem laranja, mas tem um bege, você não tem amarelo, mas tem um dourado bonito, ela fala assim: era isso que eu queria. E Exatamente. aí, não puxando a sardinha já para o lado de vocês, né, da hora da Fascínios, Mas já a puxando? empresa que entrega, já puxando, uma empresa que entrega isso para você sem o medo de te deixar cabelo chumbado é a empresa Violeta. Entendeu? Tem que estar com Então, muita é muito legal. vontade de chumbar o cabelo, né, Oswaldo? Muita vontade de chumbar o cabelo. Tem Muita que sair de vontade. casa falando assim, hoje eu vou chumbar um É. cabelo. Porque senão você não chumba o cabelo, não tem jeito. Nossa, não chumba. E é muito chato você estar num evento e você querer entregar um moreno iluminada e a pessoa vai pro palco com o cabelo platinado. Isso já aconteceu comigo. Olha, eu vou te contar. Não é É fácil, muito né? chato, muito É chato, muito verdade. chato. Mas, Oswaldo, você falou uma coisa que, assim, é muito interessante, né? Que vale ressaltar. Profissional da área da beleza hoje, graças a Deus, ele está sendo cada dia mais valorizado. Nós estamos fazendo esse trabalho, né? De nos valorizar, de mostrar que nós buscamos conhecimento, que não é porque não existe faculdade de cabeleireiro que um cabeleireiro não estude. O cabeleireiro estuda muito, né? Para ter cada dia mais conteúdo, conhecimento para entregar o desejo da cliente. Então, quando o cabeleireiro ele tem esse conhecimento, quando ele estuda, quando ele começa a trabalhar a cabeça dele, entender, né? Começar a ter essa percepção do que você falou. Quando você fala em amarelo para uma cliente, qual o amarelo que a cliente imagina? Ela imagina, você pode ter certeza disso, amarelo ovo. Ela imagina a cor de gema de ovo. É, Quando é você isso fala aí. dourado, né, para uma cliente, ela imagina a gema de ovo. Só que o dourado, ele não é cor de gema de ovo. O dourado, na altura de 8, na altura de 9, eles são lindos. E muitas Uhum. vezes a cliente não tem noção da beleza. Ela acha que precisa ser frio porque não quer ver o amarelo. E às vezes, a maioria das vezes, Oswaldo, não sei se acontece com você ou com alguém que está vendo aqui a live, quando ela imagina o dourado,
ela imagina o dourado laranja, Elas não né? conseguem definir, né? Exatamente. Então, quando você tem essa Uhum. percepção, quando você senta a cliente na tua cadeira e você conversa e fala assim: "Ah, você não gosta de amarelo? Olha, eu não quero amarelo no meu cabelo". Mas o que que é amarelo para você? Você conversar com a cliente, o que que é amarelo para você? Vamos olhar umas fotos? Eu tenho as mechinhas que eu faço teste de mecha, eu coloco na cliente para ela ver. Então, você tendo essa percepção, na maioria das vezes, você vai perceber que a cliente não quer um tom frio. Ela quer um tom luminoso. Ela pode não É, querer até um tom quente, né, Oswaldo? isso. Ela pode É. até não querer um tom lá, gema de ovo. Mas ela quer um tom luminoso, aquele tom que sobressaia no rosto dela, né? Que o grande problema é a interpretação, né? A fazer a cliente interpretar o que ela quer. Exatamente. Não a gente, não nós interpretarmos o que ela quer, ela passar o que ela quer, o que ela imagina. Ela vai olhar, ela pega uma foto, o Instagram hoje pega lá as fotos ela vai te mostrar às vezes 3, 4 modelos com cabelos totalmente diferentes um Totalmente do outro de diferente. cor. Aí você fala assim, agora piorou, porque agora eu não sei o que você quer, né? E aí você tem que pegar esses cabelos, esse apanhado e falar assim, bom, nenhum deles é cinza, tá? Já sei que ela não quer cinza. Isso. Ah, nenhum desses aqui é muito quente. Então ela não quer o cabelo também tão quente. Então, peraí, vamos trabalhar no meio termo. Então, quando nós temos essa percepção, a entrega desse resultado é muito melhor. E é Sim. claro, né, gente, é interessante quando você trabalha com fundo de clareamento ao seu favor. O que é trabalhar com fundo de clareamento ao seu favor? Muitas vezes você vai trabalhar com uma. Isso que eu vou falar é fundo de clareamento 8, tá, gente? O fundo de clareamento 8 ele é aquele coringa que ele te ajuda em alguns casos. Não o 7 e nem o 9. Porque se chegou no Sim. 9. Ah, também. Vamos falar do 9, vai. O 8 e o 9 dá pra gente trabalhar aí o que eu quero explicar para vocês agora, tá? Você tem o cabelo na cadeira, você vai fazer a descoloração, ela fez as mechas, aí você terminou, você lavou e chegou no fundo de clareamento 8. Você vai, tonaliza aquele cabelo no 8 e tonaliza ele num dourado. A cliente vai para a cadeira, você começa a fazer a escova dela, olha para o espelho e ela começa a fazer assim, ó. Aí você fala, aí começa a suar, descer um suor nas tuas costas, assim, ó. Começa a descer um suor aqui, vai descendo pela espinha. Aí você fala assim, meu Deus, a mulher não gostou. Né? Acontece ou não acontece isso? Opa! Aí você desliga o secador e olha, tudo bem? Não, não gostei dessa cor. Ai, Oswaldo, ficou amarelo, eu não gostei. E começa, né? Você deixa meu cabelo amarelo. Calma, filha. Calma que a gente resolve. Exatamente. Desliga o secador. Vem cá, minha filha. Vem comigo pro lavatório. Shampuzão ali. Não shampuzada, não. Shampuzão, tá? É, Não é shampuzada. Eu não falei shampuzada. É isso. shampuzão. Dá uma Shampoozão, lavada, duas gente. ali. Dá uma boa lavada. Tira bastante aquele pigmento. Revela o fundo de clareamento de novo. Então ela não gostou do dourado. Aí você tem que pensar. Se ela não gostou do dourado, ela não vai querer o cinza, porque eu sei que ela não quer cinza. E esse dourado que eu coloquei ficou muito quente, então eu vou dar uma esfriada nesse dourado. E aí quando vem o 831, que é uma cor bege, que é um coringa, que você vai colocar e a mistura do dourado com o cinza vai quebrar o dourado e não vai deixar cinza. E aí quando a cliente termina, agora sim, está na mesma altura, só que você Exatamente. esfriou um pouco o dourado do cabelo. Então, isso no 8 você consegue fazer. No 7, 7 consegue, mas o 7 sempre vai dar aquela cor quente. E no 9 é a mesma coisa. Se você fez um 9 lá e a cliente olhou para o espelho, ai, ficou muito claro, ai, eu não queria. Volta para o lavatório, lava. 8.0 mais 8 ponto alguma coisa, você traz esse cabelo para um 9. 8. Não, Ah, mas não, ela você está com traz pro 9 e cabelo ela não 8. gostou. Entendi. Então Entendi. ela tá, ficou muito claro, eu não queria isso. Aí é o cabelo, 8.0 mais 8.31, vamos dar um exemplo aí. Aqui a gente vai olhar para o espelho, agora sim. E são coisas que a gente fala assim, é tão simples, Exatamente.
que você pensa assim, ah, mas acho que não é isso que ela quer. Pode experimentar. O simples é o que resolve, Exatamente. tá? E uma das Então, vantagens da colorimetria que nós usamos, né, Oswaldo? Porque é lógico, gente, uhum, existem várias colorimetrias e nós não estamos aqui também, assim como não estamos para falar mal de fundo de pigmento nem de empresa alguma, nós queremos não. puxar a sardinha mesmo para o nosso lado, né? Para o meu lado, no Uhum. caso. Também não existe essa questão de. Como que eu posso dizer? Para não perder aqui o fio da meada. Como não existe a coloração ruim, também não existe. Meu Deus do céu, perdi. Tu acredita que eu perdi a palavra? Sumiu da minha cabeça. A coloração ruim e a coloração intermediária. Isso, não tem isso. A gente pode criar a partir da própria coloração, é isso que eu quis dizer. Da própria É, coloração, entendendo a colorimetria. Por isso que eu te isso. trouxe aqui, entendeu? E para você entender, porque assim, o Oswaldo já falou sobre as cores primárias, cores secundárias, então você já vê que você precisa já ter uma visão diferente. Aí agora, Oswaldo, não sei se você consegue, não sei não, você consegue. Seria bom, eu gostaria que você desse uma explanada sobre a questão do fundo de clareamento e a questão do que está no fundo de clareamento que a gente junta com o que está na cumbuca. Porque a grande sacada da colorimetria, tá? Aí é o que eu ia falar, agora eu lembrei, gente. Que assim como não falamos de empresas, tá? Não estamos falando mal de nenhum outro método de colorimetria. É que nós usamos esse método. Eu mesma, eu sou formada em 3 colorimetrias, mas eu adotei esse método porque ele é mais simples. Ele é difícil no começo, mas depois ele é mais simples, econômico e prático. Então, tempo é dinheiro. Então, para mim, eu adotei, pronto. Então, assim, eu queria que você falasse, Oswaldo, sobre essa questão, que eu acho que é um pilar, né? Fundo de clareamento, né? Um dos pilares da colorimetria. Mas a questão do que acontece, por que a cor desejada não é a cor aplicada? O que nós temos que levar em consideração para entregar o desejo da cliente? Conseguiu entender minha pergunta? Claro. Eu estou Então, tentando achar alguma coisa aqui, porque você me conhece. adoro ilustrações. A minha didática, ela é totalmente ilustrativa, né? E eu Exatamente. queria... Só um pouquinho só, gente. Peraí. Gente, quem está gostando da live, levanta a mão. Quem está achando essa live relevante, levanta a mão aí que eu quero saber se vocês estão gostando, hein? Então, a minha colorimetria, a minha forma de mostrar as coisas, ela é ilustrativa. Mas é uma ilustração que eu acho que fica bem mais fácil de você entender. Outro dia eu fiz uma live aqui no meu perfil, vou arrumar aqui porque eu vou ter que posicionar. Eu fiz uma live no meu perfil e eu fiz assim, dessa forma, e eu vi que muitas pessoas ficaram felizes com a entrega que eu passei. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Quando você vai aplicar uma cor no cabelo, que é o que acontece normalmente com a pessoa que vai na farmácia, e ela olha aquelas caixinhas lá de cores e fala assim, eu vou passar essa cor no meu cabelo. Chega em casa, faz uma besteira danada, né? Porque a cor está na caixinha, nunca vai ser a cor no cabelo dela. Então, porque nós temos que imaginar a cor que está no cabelo com a cor que está na cumbuca. E aí nós temos a matemática da colorimetria, que é saber somar a cor que está lá com a cor que vai chegar. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui, deixa eu fazer aqui um cabelo, um cabelo laranja. Um cabelo laranja, tá aqui. Eu vou pôr na tela para vocês já já, tá? Um laranja. Então esse cabelo está laranja. O cabelo está laranja? Não. Esse cabelo ele tem o fundo de clareamento laranja. Então vamos falar de um cabelo natural 7. Tá? Já vou pôr na lousa aqui. Na lousa não, na tela aqui para vocês. E aí eu chego na farmácia, a pessoa chega na farmácia e ela vê lá na farmácia o 8.3. Vamos lá.
Tá feita que saça. Aí ela vê deixa eu ver se vai pegar aqui na tela. Deixa eu virar aqui a câmera. Opa, da câmera, não. Virei a câmera. Ó, vamos lá. Então, vamos lá. O cabelo da pessoa... você consegue tirar os comentários, Carla? Um pouquinho? Consigo, pera só um pouquinho. Já foi. Daqui a pouco a gente volta com os comentários, tá, gente? Que assim vocês visualizam melhor. Isso, obrigado. Olha lá. Um cabelo natural 7, ele tem no fundo de clareamento do 7 o laranja. Aí a pessoa está na farmácia, ela vê lá a cor 83. Ah, é essa cor que eu quero no meu cabelo. Aí ela chega em casa, prepara a coloração e joga no cabelo 7. Essa cor aqui, ela vai ser aplicada com o OX que veio na caixinha lá. Normalmente, que vem na caixinha é 20 volumes. Tá? E aí ela aplicou lá. O 20 volumes vai clarear um tom, vai clarear esse 7 para o 8. E aí nós vamos somar aqui a matemática da colorimetria. Amarelo mais laranja, nós temos... O que tem no laranja? Ó, vamos fazer mais fácil aqui. Ó. O laranja, ele é amarelo e vermelho. Aí eu vou pegar esse amarelinho aqui, ó, e vou somar a esse amarelo. Eu vou deixar um amarelo mais intenso com um pouquinho de vermelho. E aí, o que vai acontecer no resultado da cor dessa cliente? Olha lá, ela vai ter como resultado um 843 ou um 834. E aí, a matemática deu certo ou deu errado? A coloração deu certo ou deu errado, aliás? O problema está na coloração ou está na conta que não foi feita corretamente? Vamos ativar os comentários para ver o que o pessoal fala? Vamos ver. Vou voltar aqui para vocês. Pronto. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu de errado aí? Foi a pessoa que comprou a caixinha e colocou a coloração no cabelo? Ou ela aplicou a cor certa no cabelo errado? Ou é cabelo errado? Bom, vê, o que me fala aí, o que vocês acham? Isso, gente. No final das contas, deu certo ou deu errado? Ó, só tá falando que deu certo. Se a cliente queria, ó, vamos a hipótese, né, gente? A cliente, ela queria uma cor dourada. Por isso que ela comprou o 8.3. Ela queria uma cor dourada, sem nenhum vestígio de laranja. Deu certo? O resultado deu certo? Ó, a Ivani tá falando que a coloração tá errada. A Estúdio Cabeleireira Irani errado. A Márcia errado. Mari Estúdio errado. Joana Dark deu errado. Linda deu errado. Então, o Tony falou uma coisa interessante aqui. Foi a informação do fabricante. Não, Tony. Na questão da matemática da colorimetria, a informação do fabricante está correta. Aquela cor contém dourado. Agora, você, como colorimetrista, precisa entender que se contém dourado naquela coloração e no fundo de clareamento que você vai aplicar essa coloração já tem um dourado, vai ficar mais dourado ainda. É isso que nós estamos falando, né, Oswaldo? Isso. É que o que eu queria perguntar é o seguinte, deu certo a conta da matemática. A matemática está certa, sim. A matemática ela não erra. Sim. Somou 1 mais 1 vai dar 2. Então não tem jeito. Amarelo com laranja vai dar amarelo laranja, vai dar laranja amarelo. Não tem jeito. Deu certo. Então nessa hora a conta deu certo. O que deu errado foi realmente, como disse o Tony, a informação do fabricante. Ela está ali como 8.3, ela tem dourada, está correta a informação. Só que está faltando é a orientação para quem vai aplicar. Só que aí vem um grande problema que eu sempre falo. Um dia ainda vão me processar. Ai, não vou falar não, fica quieto. Fica quieto. Eu vou falar. Coloração não é para vender. Mas agora, só porque eu estou na live, eu vou falar. Coloração não é para vender em farmácia. Coloração é para vender para profissional. A cliente ela tem que
tem que sentar na cadeira do cabeleireiro e ele fazer o trabalho. Porque eu não vou na farmácia comprar uma obturação e fazer a obturação dos meus dentes em casa. Eu tenho que ir no dentista. E mesmo porque não se vende obturação dentro de farmácia. Tá? Então a gente tem que parar com isso. Tem que ter o cabeleireiro, o produto. E aí as coisas acontecem. Ah, mas aí o cabeleireiro não é formado em colorimetria. Ele não é formado em colorimetria, ele não vai fazer esse trabalho, vai acabar fazendo o quê? Vai pegar a coloração e vai aplicar na cabeça da cliente. E aí acontecem esses problemas. Gente, a matemática, ela sempre vai dar certo. Sempre. O que vai dar errado é se você não fizer a coisa certa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Por isso que eu trouxe você, que é fera em matemática da colorimetria, porque realmente quando nós encaramos, né? Primeiro, que eu falei, isso foi uma coisa que eu falei no começo da live, você não estava, Oswaldo, que a colorimetria capilar, ela é uma ciência exata. Ela não tem, ela é uma ciência exata. Ela é tão exata que, como eu falei desde o começo, quando uma coloração é feita, ela não é feita no olhômetro, ela não é feita numa balança qualquer, é feita numa balança de precisão, é tudo com medições exatas, então não é de qualquer jeito. Aí ela é trazida para você, aí você pega essa coloração e você quer usar essa coloração de qualquer maneira, no olhômetro, com uma balança que não é a correta, de qualquer maneira, sem as regras corretas, e aí deu ruim, o famoso deu ruim, você quer culpar a coloração. Só que na maioria das vezes, nós sabemos disso, né, Oswaldo? Nós que passamos por essa questão de educação, pelos nossos alunos, tanto dentro da plataforma do curso, como os nossos alunos pessoais dentro das nossas consultorias, como nós passamos por dificuldades com eles para explicar que tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente aplicar uma coloração e tá tudo certo. Muito Dessa mais forma coisa mesmo. envolvida. Deixa eu fazer uma pergunta. O 8.1 da Colori, o cinza, né? No caso, o cinza da Sim. Colori, ele tem a mistura dos três? Não? Não. Como é que ele O é? nosso cinza, ele é azul e violeta. Azul e Não tem violeta, o verde. cinza. Ele é azul e violeta. Hum. Ele é azul e violeta. Faria falta o verdinho, né? Fica a dica aí pro Wesley. Fica a dica pro Wesley. Fica um pouquinho, sabe? Se colocasse porque um verdinho ali no meio do cinza, um verdinho. Se colocasse um verdinho no meio do cinza, com um fundo de pigmento violeta mais fio, não ia ter para ninguém. Eu vou até fazer aqui um gráfico. Fica a dica. Eu vou até fazer um gráfico aqui para estimular ele, tá? Vamos lá, Tá. ó. Vamos lá, ó. Tô fazendo aqui, tá? E vou colocar aqui tudo para mim poder explicar para vocês, tá? Eu vou até fazer, eu vou abusar aqui, ó. Vou deixar ele Abusa com mesmo, vontade. porque nós estamos Enquanto você está fazendo suas anotações, eu vou falar aqui, né? A Facine tá bom. está com fabricação própria agora. Tem muita novidade chegando e muita novidade muito boa. Estamos aí na fase de elaboração de tonalizantes, estamos conversando, né? Estamos reformulando várias coisas. Então, gente, assim, fica de olho nessa marca, porque vocês vão se surpreender e muito até o final do ano, com tantas novidades e com tanta coisa boa e de muita qualidade. Quem me segue, o Oswaldo está aqui, uma pessoa idônea também dentro desse ramo, sabe que eu não ia me envolver com uma empresa que não tivesse compromisso com qualidade e principalmente com compromisso com a educação do profissional, que é uma das coisas que eu mais admiro na Facínios. Não é só o compromisso com a qualidade, mas é o compromisso com a educação. Por isso que nós estamos aqui numa live com 2 educadores para educar você, para te trazer conhecimento, para que você possa ter material, conhecimento para entregar o melhor para sua cliente e assim alavancar os seus negócios. Eu fiquei assustado quando você falou uma pessoa idosa. Eu pensei idosa, eu falei, peraí, que negócio é esse? Não, nunca, jamais.
em tempo algum. Eu falo da sua franja, que às vezes atrapalha Ah, seu look, mas da sua idoso, não. boa noite a todos, obrigado pela presença, pela atenção. Tchau, gente. Obrigado. Falou da minha franja? Brincadeira. A franja às vezes fica nos olhos, né? Tem que fazer assim, ó. É, fica. Vamos lá, eu posso mostrar Deixa eu falar, antes de mostrar, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Wesley, Sim. Wendel, todos da Fascínios, um grande abraço para todos vocês. Maravilhoso aquele encontro que nós tivemos lá na Hair Brasil, lá no stand de vocês, o stand maravilhoso que vocês estavam lá. E quero aqui tomar a liberdade de falar para vocês, mas aqui eu gostei muito da cartela de cores de vocês, o fato de vocês terem os 3 corretores, azul, amarelo e vermelho, isso é sensacional. A ideia de trazer os tonalizantes, estamos aqui esperando por isso, porque é o que o cabeleireiro quer, é os corretores, os tonalizantes, e isso eu sei que vai acontecer. E antes de mais nada, a pessoa do Wesley, que eu conheci muito rapidamente, o pouco que a gente conversou, eu vi o quanto ele é flexível e uma pessoa que escuta o cabeleireiro. Puta. E é o que está faltando para muita empresa. É ouvir o cabeleireiro. E quando ele ouve o cabeleireiro, que sabe o que está fazendo, né? No caso, o cabeleireiro que estudou, que buscou conhecimento, tenho certeza que quando ele se alia a isso, quem ganha é os dois. Exatamente. Certo? Muito obrigado por estar me convidando para esta live aqui também, tá? E agora eu vou abusar, meu amigo. Eu vou entrar aqui e vou entrar numa matemática que eu acho que eu vou abusar. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Você deixa sem comentário, por favor, Carla? Deixa, já vou tirar já. Vamos imaginar que a cliente, tá? Ela quer no cabelo dela um 8.3. Tá? Vamos imaginar que ela quer um 8.3. E aí nós precisamos abrir o fundo de clareamento dela, que é, deixa eu pôr a minha caneta aqui, amarelo-laranja, que é o fundo de clareamento do 8, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó, fundo de clareamento do 8, amarelo-laranja. Então, quando eu encontro esse amarelo-laranja, eu tenho que fazer uma matemática para entregar para essa cliente a cor que ela deseja. Aqui eu coloquei o cinza, que na maioria das empresas violeta, ele é azul, verde e violeta. No caso da empresa Fascínios, nós temos o azul e violeta. Pelo amor de Deus, é o que eu vou mostrar aqui que acontece, tá, gente? Isso aqui é matemática. Então vamos imaginar que esse azul está aqui, nós temos o violeta. O violeta, ele é azul e vermelho. Ó, sempre quando você faz essa decomposição das cores, tá? Facilita demais na tua matemática. E olha como é que vai facilitar agora. Se eu tenho aqui, né, um violeta, olha só, violeta. O violeta neutraliza quem, Carla? O dourado. O amarelo. O amarelo. Amarelo, tá? O fundo de clareamento, tá? Sim. Então, quando a gente fala de fundo de clareamento, é o amarelo. É o Então, se ele amarelo. neutralizou o amarelo, sobrou o laranja. Quem neutraliza o laranja? O azul. O azul. Acabou o laranja. Qual é a cor que vai ser revelada para a cliente? O 8.0. Você travou, você travou. O 8.0. Entregou o 8.3 que ela queria? Não. Faltou quem? Faltou o amarelinho, que tá no verde. Que está no verde. Porque Exatamente. esse azul, o verde aqui, que é azul e amarelo, esse azul todinho que está aqui neutraliza o laranja e ainda sobra o amarelinho do verde, que aí vem para cá e se torna 8.3. Entregou Exatamente. a cor que a cliente queria? Exatamente. Não, deixa eu ativar aqui os comentários, tá, gente? Que nós não consigamos entregar um 8.3, que a gente consegue. Por isso que é importante ser colorimetrista, porque quando você é colorimetrista e você sabe que tá faltando o amarelo ali, você já vai ter uma outra percepção e você já vai colocar um 8.31, porque aí você entrega o 8.3. Por isso que a gente explica, né, Oswaldo, que nenhuma empresa ela é ruim.
Não, Colorimetrista faz qualquer coisa. É que se tivesse o verdinho ali, facilitaria, né? você não deixa eu terminar. Eu molhei a boca, eu ia voltar, você já falou. Não, não é nada. Não, pode falar, sim, senhor. Ó, zíper Ó, da boca. vou virar a câmera aqui. É claro que para você entregar, no caso da empresa Facínios, você tem que ter 813 ou 831, tá? E aí, nessa hora, você tem um 83 aqui mais suave e aqui um 83 mais na cor que Vibrante. você precisa, Mais mais luminoso, né? vibrante, mais É. luminoso. Então, nesse caso, para a matemática funcionar, se eu aplicar somente o 8.1 da empresa em questão, nós vamos ter apenas um 8.0. Mas quando nós aplicamos 813 ou 831, nós temos como resultado a cor desejada da cliente. Por isso que é importante entender essa matemática. Quando eu falo para vocês, decomponham uma cor, olhe para o cabelo da cliente, imagina o fundo que está lá. E eu falo, gente, põe um caderninho lá do lado do teu estoque e desenha lá o cabelo, escreve, o cabelo da cliente é natural 6, o fundo dela é vermelho-laranja. Então eu tenho que aplicar uma cor que se somar aqui. Gente, é assim que funciona. Até a nossa cabeça funcionar sem papel, a gente precisa do papel. Demora. Tá? Demora um pouquinho. Demora. Mas, gente, é importantíssimo essa matemática. Tem vezes também, gente, não é porque eu estou bastante tempo fazendo isso que eu não tenho que parar e pensar lá no meu, lá, quando eu vou preparar a cor, falo, peraí. Não posso brincar, tenho que me concentrar aqui. Ah, o cabelo da cliente é tal, eu vou aplicar tal cor e não sei o quê. A gente tem que fazer isso, senão dá problema. Sim. Dá caca. Dá ruim. Dá ruim. Dá ruim. Dá ruim. Tá bom? Então, E deu ruim agora que a Carla travou. Travou? Vamos? Travou? Voltou. Voltei. Vamos dar um outro exemplo. Nessa mesma pegada. A cliente, ela quer um 8, porém ela quer um 8 frio. Não frio no sentido de ser acinzentado, mas um frio não tão dourado, mas com pérola na altura de um 8. Você tem o 8.1. Ele vai te entregar o 8.0, correto? Mas você quer esfriar um pouquinho mais essa cor. É aí onde entra também o uso do corretor. Você pode pegar, na altura de 8, usar 1 centímetro de azul e você esfria mais essa cor. Que aí você entrega uma cor mais fria, né? Na altura de 8. E aí, nessa hora, a gente... Por isso que o fundo de pigmento, nessa hora da empresa, que tem mais azul na mistura, ajuda bastante nesse resultado. Exatamente. Porque eu cansei, quando você entende a brincadeira, fica mais legal. Quando você entende a brincadeira, fica mais legal brincar. Não é? Lembrando que é uma regra, né, Oswaldo? Sempre que a gente quer esfriar uma cor, a gente usa o azul. Tem jeito, é. Você quer esfriar uma cor, você usa o azul. Você tá lá com uma cor, você sabe que vai entregar um tom quente. Você coloca azul nessa cor, você já esfria. Esfria. Então, vê como é importante para quem está até tendo contato com essa colorimetria pela primeira vez, como é importante você, como o Oswaldo falou, decompor a cor, né? E aí entra também, né, a questão, Oswaldo, que é uma dificuldade muito grande hoje. Quem está fora da colorimetria, o uso de corretor. O que você poderia falar sobre o uso de corretor? Tipo regra do 11, dá uma explanada, né? Você que é bom na matemática aí, que foi você que aprofundou esse negócio, então se vira aí para explicar pro povo. Você que lute. Eu que lute, né? É que meu cachorro tá aqui no meu pé, ele tá beliscando meu pé. Para de me morder, rapaz. Tô trabalhando. Né? Ó, vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de corretor, eu lembro de uma época de quantos corretores eu joguei fora sem uso. Porque eu não sabia para que servia aquele negócio lá. Eu falava assim, vou comprar porque é bonitinho. Olha aqui na cartela, é azulzinho. Oh. Aí você põe aquilo no estoque e fala assim, quando é que eu vou usar isso? O cliente não quer cabelo azul?
Né? Quando é que eu vou usar esse negócio cinza aqui? O cliente não quer cabelo cinza, então a gente não entendia para que servia aquilo. Tá? E aí, o que acontece? Quando você entende, eu vou fazer uma comparação chula aqui, gente, mas só para vocês entenderem. Quem aqui já foi fazer compra de tinta de parede na loja hoje em dia as tintas, você chega na loja de tinta, eles têm lá uma infinidade de cores na cartela. Você olha para a loja, tem 3, 4 latas na parede assim, fala, meu, cadê as cores que o cara tem aqui na cartela, né? Já aconteceu isso com você? Sim. Assim, mas caramba, tem um monte de cor aqui na cartela e o cara que tem só uma prateleira de tinta lima aqui, e aí? Aí ele vai, pega a tinta branca, você escolhe a cor que você quer, aí ele vai lá, pega a tinta branca, leva para dentro de uma máquina, a máquina já sabe o cálculo que a cor que quer, e aí cai pinguinhos de pigmentos que criam a cor que você quer levar para sua casa. Se na colorimetria da tinta de parede é assim, na colorimetria capilar é a mesma coisa. E o corretor, na hora que você usa pouquinho, por isso que a gente fala 1 centímetro, meio centímetro, porque não é necessário usar demais. Quando você usa demais, ou você fecha a cor, ou você vai deixar a cor muito quente. E isso não pode acontecer. Então, o que acontece? É importante que você use a quantidade necessária para te entregar a cor que você precisa. E aí é a matemática que vai te ajudar nesse sentido. E a matemática da colorimetria, ela agora é diferente da colorimetria lá da tinta da parede, tá? Porque lá a máquina é um computador que sabe a quantidade, só que lá no salão não tem computador que sabe a quantidade. É você que vai fazer isso. E aí, nós temos que, de repente, agora o Wesley vai brigar comigo, porque agora eu vou falar sobre criação de cor. Pode falar, cara? Pode. Inclusive, Pode. assim, inclusive, não só pode como deve, porque nós precisamos até educar os clientes, né, cabeleireiros da Fascínios, a usar os corretores, né? Porque nós temos os corretores principais, que é o amarelo, vermelho e azul. Disso a gente faz trocentas coisas e muitas vezes o cliente não sabe usar. Então, a produção de cor, com a regra do 11, a regra das proporções, ela ajuda muito. Principalmente cabeleireiro iniciante, que não tem como comprar toda a gama da cartela. Se ele comprar algumas bases, com os 3 corretores, eles faz todas as cores. Que é o que eu falei. Aí vamos lá, então, vamos brincar aqui um pouquinho. Vou fazer uma coisa bem simples para você, que talvez nunca tenha ouvido falar de regra do 11. Então, se você quer experimentar, você vai experimentar algo simples, mas que vai te fazer algo que você talvez nunca tenha pensado. Vamos lá. Vou virar aqui a lousa, a minha tela. Eu vou desativar os comentários aqui, ó, pra vocês verem. Tá. Vamos supor que você está na cadeira lá, uma cliente, e a cliente quer aplicar o 7.7. E nessa semana você ligou lá para a Fascínios, ela falou, não, vou te entregar a coloração, mas acabou a cliente na cadeira naquele momento, e você acabou de ligar para a Fascínios, e o 77 está lá na tua relação, que aí vão ter que entregar para você. Você pediu hoje, né? Então a cliente está na cadeira hoje, então tem que fazer aquele cabelo, e você não tem o 77 no teu estoque. E aí, como é que a gente faz? Meu Deus do céu, como é que eu faço o 77? Existe a condição de você ter no estoque o 6,7 e o 8,7, tá? É que eu tenho um negócio aqui que atrapalha, mas vamos lá. Se vai que você tem no teu estoque o 6,7 e o 8,7, se você somar metade de cada um, você tem o 7,7. Mas se você não tiver o 6,7 e não tiver o 8,7, aí é que é o problema. Mas você olha no seu estoque e você tem o 7.0. Opa, já começou a melhorar. Ah, mas agora eu preciso então criar o 7.7. O corretor, o reflexo 7 na colorimetria, ele é o marrom. Na Fascínios é marrom também, né? É marrom, marrom. Isso, é para me trabalhar em cima do que vocês estão acostumados. Então, o 7.7 marrom, tá? E aí você não tem essa cor, não existe o corretor. O corretor 7.7 está aqui embaixo, deixa eu ver onde eu estou pondo a caneta, que eu não estou enxergando nada que eu estou fazendo. Ó, o corretor 077, ele não existe, tá? Não existe esse corretor. Exatamente. Porque tá? Só que a Fascínios, ela tem o azul, tem o vermelho e tem o amarelo.
os três corretores. E o marrom, o que que é? O marrom é a junção das três cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Ah, legal! Então eu tenho azul, vermelho e amarelo, então vou produzir um marrom. Mas como e quantidade vou precisar desse marrom? Como é que eu faço isso? E aí nós conhecemos, então, a regra do 11. Ó, regra... Gente, eu estou escrevendo olhando para o celular, tá? Então tá saindo essa pinóia aqui. Regra do 11, tá? Então, regra do 11, Oswaldo, o que é regra do 11? Caramba, então vamos lá. Se você tem um 7 lá na tua... Você está precisando do 7 7. Você tem o 7 no teu estoque, vamos fazer o seguinte. Então, se a cor é 7 7, então eu vou pensar, é o 7. O 7 eu tenho que calcular até o 11, ó. 7 para 11. A caneta está acabando a tinta, porque eu estou com a caneta virada para baixo. Eu vou fazer com os dedos. Isso, 7 para 11, tá? Ó, 7 para 11. Isso. Vai, Carla, quanto que é 7 para 11? 8, 9, 10, 11. 4. Então são 4. Ah, legal! Então são 4. 4 o quê, Oswaldo? Então 4 gramas. Então eu sei que agora, para 60... Ó, vou fazer aqui embaixo para ficar melhor, tá? Para 60 gramas... 60 gramas de 7,0, eu vou precisar de 4 gramas de marrom. Mas, Oswaldo, você acabou de falar que não existe o marrom, o corretor marrom não existe. Mas nós temos o azul, vermelho e amarelo, que são as cores que fazem o marrom. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que colocar 4 gramas de azul, vermelho e amarelo na cumbuca junto com 7,0, que assim eu vou ter o 7,7. Mas e aí, 4 gramas? Como é que eu faço isso, Oswaldo? Eu vou pegar uma cumbuca, tá? Vou desenhar uma cumbuca aqui para vocês verem, ó. Eu sempre gosto de desenhar a cumbuquinha. Eu vou pegar a cumbuca aqui agora, tá na balança, tá? Ó, tem uma balancinha aqui embaixo, tem que ter balança, tá, gente? E aí, o que acontece? Se são 4 gramas, e eu preciso fazer em partes iguais, tá? São partes iguais, não dá para ser pouquinho e... Ah, vou pôr 1 grama de azul, 2 de vermelho e 1 de amarelo. Não pode, tem que ser em partes iguais. Então, o que eu faço? Eu vou colocar nessa cumbuca, se eu preciso de 4, eu vou colocar 1,5 grama de azul, 1,5 grama de vermelho e 1,5 grama de amarelo na cumbuca. Quando eu peso na balança, 1,5 grama de cada dá 4,5. Se deu 4,5, eu misturo esses 3 corretores e tiro meio grama. Vou lá com o dedinho assim, ó, puxo e olho para a balança. Ficou 4 gramas? Pronto. Estão em partes iguais, azul, amarelo e vermelho. E aí eu vou e coloco 60 gramas do meu 7,0 aqui. Aplico o X e eu tenho a cor que eu queria, o 7,7. Exatamente. Deu para entender? E aí, gente, quem entendeu, levanta a mão, porque nós voltamos com os comentários. Então, vocês estão vendo como é importante o uso do corretor. Depois que você aprender a mexer em corretor, você vai descobrir que corretor é vida. Vida. Por exemplo, o dourado. O dourado, quando você tem um branco, que ele é resistente, porque o branco ele costuma ser resistente, né? Não é regra, porque eu cubro brancos com 5,0 e 5,2, que 5 ponto verde, tá? Que eu produzo. Como que eu produzo 5 ponto verde? Eu pego lá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 6 gramas. Eu pego 60 gramas de 5,0, 3 gramas de amarelo e 3 gramas de azul. Pronto. Eu produzi o 5 ponto verde. Aí eu aplico junto com o 5,0, acabou o brilho vermelho, você entrega um tom sem brilho vermelho para sua cliente. Ok? Agora, quando você entende
que você tem essa, olha só essa facilidade. Meu Deus, eu posso criar um corretor verde. Eu posso criar um branco corretor verde. Olha aí, eu vou tirar o brilho avermelhado usando verde. E eu tenho corretor amarelo e tenho corretor azul na Fascínios. Eu posso misturar os dois. É só me ligar na balança. Como também, por exemplo, no branco. Você tem lá um cabelo que você já não sabe mais o que fazer para cobrir aquele branco. Já lavou antes da cobertura do branco, usou base, usou 8.1 e você não consegue, a cliente não quer uma cor quente, você não consegue cobrir aquele branco. O dourado, ele é um reforço para a cobertura de brancos. Ah, mas eu não compro muita cor dourada, porque a cliente não gosta, né, de cor muito quente, como a gente já aprendeu. Que se você pega um dourado e coloca em cima de um dourado, vai ficar muito mais dourado. Então, poxa, eu tenho mais 8.1, eu não tenho tanto 8.3, ou 6.3, ou 7.3. Não tem problema. Você tem o corretor dourado? Você produz. E você vai ter um reforço na cobertura de brancos. Então, assim, gente, corretor. Aí eu faço um convite ao vivo, porque quando a gente faz convite ao vivo, a pessoa não pode dizer não, porque não fica legal, né? Só não pode. Fica, né? Fica meio constrangedor a pessoa, né? Dizer não. A gente poderia fazer uma live só falando sobre o uso dos corretores, Oswaldo. O que que você acha? Porque aí a gente pode falar da regra do 11, da regra das proporções. O que que você acha? Tu é o cara da Tentei fugir, mas não deu matemática. tempo. Tu é o cara da Vamos fazer matemática. sim, vamos fazer sim. Aí eu faço com lousa. Era Isso. interessante fazer com lousa. Se Isso. possível, era bom a gente conseguir fazer isso de uma forma que eles conseguissem ver, porque, gente, não é por nada, eu fico com um caderno aqui atrás do celular, e aqui atrás eu tenho aqui a luz que desce, eu fico batendo o caderno, então não dá para fazer algo tão legal para vocês terem uma noção melhor. Mas tá feito o convite, tá aceito, vamos fazer sim. Então, beleza. Gente, ó, eu tenho umas dúvidas aqui. Eu vou entrar nas perguntas então, Oswaldo, que eu acho interessante, né? Já que o pessoal tá bem participativo. Ó, ela perguntou para mim, só que eu vou passar a bola para você, tá? Hum. Quando uma empresa tem o fundo de pigmento neutro, como trabalhar ela a seu favor? Bom, ó, Divina, essa pergunta eu vou pular, porque o que que acontece? Hoje a gente está falando da Colore e está falando só sobre o fundo de pigmento violeta, tá bom? Então a gente não vai falar hoje sobre o fundo de pigmento neutro, porque a gente está focando no fundo de pigmento da Colore e da Fascínios, que é fundo de pigmento violeta, tá bom? Aí a Joana Dark que perguntou qual o nome da coloração. É Colore, Joana. Colore, né? Colore. Peraí, vamos lá. Mais uma perguntinha assim. Ó, comprei uma balança, coloquei a cumbuca vazia. Ela pesa 40, por exemplo. Não consegui pesar o corretor. Aí o que que você pode dizer aí, Oswaldo? Que ela faltou o tarê, né? A sorte que eu tenho tudo aqui na minha mão para poder explicar. Gente, a balança, ela foi feita é que aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês porque ela vai ficar na minha mão. Mas olha só, qual é o nome dela? É Célia Viriato, não é isso? Isso. Tá, é que eu não estou conseguindo virar porque você está com uma pergunta na tela. Consegue tirar a pergunta um pouquinho? Tira só Tiro, a pergunta, tá? tiro. Tá, Pronto. só um pouquinho, Célia. Ó, o que que acontece? Aqui na minha mão tem uma balança, tá, gente? Essa aqui é a balança. A grande sacada é que quando você pega a balança e você vai fazer o peso, você tem que tirar o peso da cumbuca, tá? Você não pode pesar os produtos com o peso da cumbuca. Então, quando você coloca a cumbuca aqui em cima, ela vai aparecer um peso. Quando ela aparece esse peso, você tem que clicar em Tara ou Tare. Tá vendo aqui, ó? Quando você clica em Tare, o peso fica zerado. Aqui eu tô com ela na mão, ela não vai ficar parada, tá? Mas quando eu ponho um peso aqui, ó, tá? Vou pôr meu dedo aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, porque eu acho que eu nunca testei assim. Eu tô pondo um peso aqui na balança, tá? Ó, aí eu vou pegar e vou aplicar o Tare. Quando eu aplico o Tare, deixa eu ver, não vai dar certo. Ela tá na Não minha vai dar mão. certo, tem que ficar em pé. Ela tem que ficar deitadinha, né?
Quando a gente coloca o tare, ó, ela tira o peso da cumbuca e assim você faz o peso só do corretor que você precisa. Quando você vai comer na comida por quilo, quem já foi comer no quilo? No quilo, se você olhar para a balança, quando você põe o seu prato lá com a comida, a balança está com peso a menos. Ela está menos, não sei, 700 gramas, que é o peso do prato. Então, aquele prato que está ali já foi pesado e foi tirado, porque quando você põe a comida lá, só vai pesar a sua comida. E na balança do salão é a mesma coisa. Para você pesar os produtos, você tem que fazer o tare, que é tirar o peso da balança, o peso do produto, ou da cumbuca, né? Certo? Isso aí. Ó, a Elaine perguntou qual a marca da balança que a gente indica. Existem várias marcas, né, Oswaldo? Só tu Marca, tem duas, né? Tu tem duas, Eu né? tinha três. Na mudança que eu fiz agora de salão, eu perdi uma balança. Fiquei doido da vida, não sei onde foi parar minha balancinha. A que Mas eu tenho uso essa é aqui aquela que... tua que parece uma carteirinha, quadradinha. Isso, essa eu perdi essa. Eu Eu tenho uso essa essa. que eu ganhei. Eu ganhei de presente de um amigo lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, ele mandou para mim. E tem uma outra que está lá, está na minha bolsa guardada, que eu levo para o salão para pesar minhas colorações. Essa aqui eu deixo comigo para fazer meus vídeos, coisas aqui. E ela é pequenininha, até a cumbuca aqui nela não funciona muito bem, a cumbuca passa direto. Ela tem um pratinho que eu ponho aqui nela, então eu peso algumas coisas aqui para fazer teste. Eu uso aqui na cozinha, tá? Quando eu vou pesar farinha de trigo, essas coisas, opa, tem balancinha aqui. Não, Porque ela tem o para peso... você que não sabe aonde encontrar, no Mercado Livre tem valores ótimos. Só lembra de colocar que a balança de precisão, se você colocar a balança de precisão de Orives, fica mais fácil, porque aparece essa que é 0,00, é a mais indicada. Desculpa, Carla, vou dar só uma complementação. É balança de microprecisão. Isso, microprecisão, porque a de precisão é a 0,0, né? A 0,0, né? E a microprecisão é usada por Orives para pesar o ouro, né? Que ela tem que ter um peso bem delicado. Olha que pergunta interessante aí, Oswaldo. Posso fazer a cor marrom usando 6,1, 6,3 mais 6,4? É que não está aparecendo para mim a pergunta, só aparece aí. Posso fazer a cor marrom usando o quê? 6,1, 6,3 e 6,4? 6,1, 6,3 e 6,4. O cinza, ele não é azul, ele tem azul. O dourado é amarelo e o 6,4 é laranja, não é vermelho. Então vai ter uma mistura aí de amarelo em excesso. Isso. E você vai acabar tendo um marrom quente aí, mas não bem um marrom alaranjado, como... né? E bem alaranjado, porque ainda vai ter o cobre ali. Não é indicado. Não é indicado. Criar marrom, gente, criar marrom é só no corretor, tá? Na coloração, quando você cria, você pode criar, não tem nem como criar, porque você precisa do azul, do vermelho, do amarelo, não tem jeito. E aí eles têm que estar puro ali, tá? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, uma particularidade, achei legal. Eu que sou embaixadora, não sabia, o senhor Wesley não me deu essa informação. Colores. Ai, meu Deus. Significa coloração no idioma basco. Olha só. Olha aí. Quem colocou? Legal. Foi o Wesley? Ele que colocou? Wesley. O Weslerson. Wesley. Wesley. Colores significa... Então vou fazer com a voz do Cid Moreira. Vou fazer no idioma basco. Vou fazer com a voz do Cid Moreira. Colore significa coloração no idioma basco. Isso porque quando ele não começou a falar que nem radialista, viu, gente? Que vocês iam ver. Se ele começa a falar que nem radialista aqui, vocês vão ver só. Ó, outra pergunta. Uma das perguntas no teste de colorimetria avançada, a pergunta era: violeta é quente ou frio? A gente já falou, né, que o violeta é uma cor fria pela concentração de azul. Aqui, ó, essa pergunta é interessante. Posso misturar corretores de marca diferente? Boa pergunta. Aí é que vem a cutucada que eu queria dar. Quando a empresa não tem corretor, aí você tem que usar o corretor de outra empresa. Por isso que a gente fala, é importante que a empresa tenha os seus corretores para que se use
o corretor da própria empresa. É aconselhado usar a mesma marca. Mas vai que você tem uma marca que não tem um corretor, você vai ter que usar o corretor de outra marca. É proibido? Não é proibido, pode fazer. Mas assim a gente acorda e mostra acende, né, essa vontade aí de ter as empresas com seus corretores. Olha, outra pergunta interessante. O marrom é quente ou frio? Pois tem vermelho no reflexo. A gente acabou de falar isso, mas olha só como a colorimetria ela gera realmente dúvidas, né? Então repete aí para fixar bem na cabeça do povo. Eu vou começar respondendo a pergunta da Carmen assim, égua! A Carmen é a égua, ela fala assim, égua! Então, Carmen, é o seguinte, o marrom, ele é a mistura das 3 cores primárias. Tem vermelho na mistura e tem amarelo. E então ele se torna uma cor quente. Só que quando tem o azul ali, que dá uma esfriada ou uma amornada, o marrom se torna uma cor natural. Ela está sempre em cima do muro. Tanto é que ela não briga com ninguém. Se colocar ela lá, não briga com ninguém. Ela não vai... É que nem a base. Agora, quando você vai trabalhar com marrom no cabelo, tendo vermelho ali no cabelo, tendo mais vermelho, o marrom gosta disso, tá? Ele se une aí pronto. Essa pergunta não é para você, tá, Oswaldo? Vocês têm pôster e catálogo de cores? Tem sim, Bia, é só você entrar em contato. Tem um distribuidor, tem vendedores aqui. Gente, se apresentem aí os revendedores, os distribuidores da marca, para vocês entrarem em contato com ela para falar. Bom, nós já estamos há quase 2 horas aqui de live. Falamos bastante coisa. Quero perguntar para o pessoal que está aqui firme e forte. Quase 80 pessoas. Nós chegamos a quase 100 pessoas na live. E eu queria saber de vocês se essa live foi relevante, se vocês gostaram. E se pode ter bis com o Oswaldo. Levanta a mão aí quem quer. E já aproveitando, eu queria te agradecer, Oswaldo, em nome da Fascínios. Obrigado. Pela presença. Acredito que tenha sido muito relevante, sim, porque a gente sabe que você tem conteúdo de colorimetria aí para dar e vender. Tanto é que já estamos convidando de novo, já tomando a liberdade, sem nem ter falado, nem falei com o patrão. Mas se ele tiver qualquer coisa, depois ele puxa a minha orelha, mas ele não puxa, não, ele deixa. Aí, então, mas assim, fica à vontade, a casa é sua, é um prazer recebê-lo aqui. Lá no meu Instagram, você já é de casa, né? Mas aqui eu acredito que o Wesley tenha gostado também. E fica já o convite não só para essa próxima, mas para várias. Eu queria que você fizesse as últimas considerações para a gente poder se despedir do pessoal que está aí falando que a live foi excelente. Eu vi aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao Wesley, ao Wendel, a Fascínios, a todos da Fascínios, a você, Carla, por esse carinho, respeito pelo meu trabalho. Eu agradeço demais essa atenção. A todos vocês que estão na live aqui, obrigado pela presença. Muita gente aqui que é meu seguidor, muitos que eu não conheço, que estou conhecendo agora, muito prazer em conhecê-los. E se você ainda não me segue, aponta aí para eles aí para seguirem, né, lá no meu Instagram. Não pelo fato de ter muitos seguidores, mas para que vocês possam buscar mais conhecimento, mais informação. E aí eu estou fazendo todas as quintas-feiras uma live às 20 horas lá no meu Instagram. Toda quinta-feira tem uma live comigo lá. Essa live já está comigo há 2 anos, tanto é que eu já nominei ela como uma live de quinta. Não é a live de quinta categoria, mas é a live de quinta qualidade. E eu estou lá toda quinta-feira esperando vocês lá no meu Instagram. E olha, gente, mais uma vez eu quero deixar bem claro, dia 25 e dia 26 de abril eu vou estar em São Paulo fazendo um evento presencial Mão na Massa. E eu vou estar junto com o João Paulo, que é uma pessoa sensacional, é outro matemático incrível da colorimetria. E eu tenho lá, estar condições de falar com você pessoalmente, esclarecer dúvidas e, você pôr a mão na massa para fazer um cabelo lá. E aí vão acontecer dúvidas, corretores, vão acontecer como usar, como pesar, como usar a balança, como fazer a matemática, como entender a cor que está com a cor que vai aplicar. Gente, me chama no direct e eu te conto mais detalhes desse evento. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos. E vou ficando por aqui. Bom, gente. Oswaldo, eu vou pedir para você sair só para mim dar as últimas considerações. Muito obrigada mais uma vez, também pelo carinho. Imagina. Né? Você sabe que eu estou aqui, se eu estou aqui, você sabe que muito é a sua ajuda. Imagina.
que começou, sua mentoria comigo começou muito antes da mentoria, já vem de longa data, então o respeito e a honra, ela vem disso e que nós somos juntos, somos parceiros, amigos, tenho a honra de poder dizer, né, gente, sou amiga, sou parceira, mentorada, eu sou tudo esse homem aí. Tamo junto. Eu não vou chorar, não, mas a Carla tem um futuro sensacional e é uma pessoa que tem muito conhecimento. Abusem à vontade. Tchau, gente. Boa noite. Peraí, Oi. antes de tu ir embora, momento print. Que o pessoal adora. Ah, o print? É lógico. Vamos lá. Prontinho, já foi. E ele hoje não fez a brincadeira de ficar parado. Não, porque você tem horário aí, filha. Ó, gente, como eu sempre encerro as minhas lives onde eu estiver, nos vemos nas ondas da internet. Tchau, gente. Tchau, Carla. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Espero realmente que tenha sido muito relevante para vocês. E quero reforçar a respeito do curso do Oswaldo. Se você quer um curso com muito conteúdo e mão na massa mesmo, faça, entre em contato com ele, porque ele é uma pessoa muito gabaritada e eu te garanto que não vai ser um workshop, vai ser um curso mesmo, você vai aprender muito, não só sobre técnica de mechas, mas colorimetria, tonalização de mechas, tudo que você precisa entender nesse processo. E para quem ainda não me segue também, ó, tá aqui, ó, fixado nos comentários, Carla Nascimento Educadora, me segue lá, eu tenho muito conteúdo também sobre colorimetria, sobre tratamento. E fico aqui também agradecendo a todos vocês que estiveram até agora, 2 horas nos ouvindo, não é para qualquer um. Um grande abraço, uma ótima semana, muito sucesso e que essas informações possam alavancar aí a sua semana entregando o desejo da sua cliente. Até a próxima live. E gostou dessas dicas? Então fica aqui, porque de onde veio essas tem muito mais.